Então, gente, já demos as boas-vindas aí, né? Então, vocês podem iniciar a apresentação que estamos gravando agora. Então tá. Eu me chamo Maicon, Maicon Schnarrenberger Cristo, e junto com a minha colega Viviane, a gente fez esse trabalho de conclusão de curso, né, esse artigo, a pipa tetraédrica como recurso didático no ensino de geometria no 9º ano do ensino fundamental, relato de experiência, né, para conclusão aí na especialização em inovação e ensino de matemática. Boa noite, então. Meu nome é Viviane e junto com o colega Maicon a gente desenvolveu então esse trabalho que vai ser apresentado a seguir. Então a gente inicia a discussão do nosso artigo trazendo alguns dos desafios do ensino de geometria na educação básica, especialmente considerando que a compreensão dos conceitos abstratos e no desenvolvimento da visualização espacial. Em muitos contextos, os conteúdos ainda são abordados por representações bidimensionais, com ênfase em procedimentos mecânicos e limitada articulação com experiências práticas. Então, foi nesse sentido que a gente pensou no desenvolvimento dessa atividade, trazer para a sala de aula experiências práticas. E aí, a gente apresenta dois autores que contribuem para essa discussão e se complementam nas discussões. O primeiro é o Lorenzato, de 1995, onde ele destaca que a geometria, historicamente, ocupa uma posição secundária no currículo, sendo trabalhada de forma superficial e excessivamente abstrata. E ele ainda aponta que muitas vezes é um conteúdo que é deixado para o final do ano letivo e às vezes ainda nem é trabalhado. Então, é um conteúdo que fica mesmo em segundo plano. E aí, Pais 2006 vem dizer que a ausência de atividades exploratórias e materiais manipuláveis compromete o desenvolvimento da visualização espacial e reduz o interesse dos estudantes. Então, Pais vem no sentido de indicar possibilidades para esse processo de ensino e aprendizagem, de ensino e aprendizagem, apontando que atividades exploratórias e materiais manipuláveis podem sim ajudar nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, que foi um pouquinho do que a gente fez também. Como fundamentação teórica, então, a gente trouxe Piaget, considerando que ele defende que o conhecimento lógico-matemático é construído a partir da ação do indivíduo sobre o objeto e das relações que estabelece nesse processo. E isso ocorreu no nosso trabalho conforme a construção da pipa foi sendo desenvolvida, os conceitos matemáticos foram sendo explorados. E aí a gente trouxe Vygotsky, por quê? Piaget só faz essa relação sujeito-objeto. Mas aí a gente traz Vygotsky no sentido de que ele fala que o processo de aprendizagem, ele depende da interação social. Então, não basta o sujeito e o objeto, precisa da mediação do outro. Então, nesse sentido que a gente traz Vygotsky. E onde ele defende que a aprendizagem é um processo mediado socialmente, no qual as interações com outras pessoas e com o meio contribuem para o desenvolvimento cognitivo. Por isso que o desenvolvimento do nosso trabalho foi feito em grupos, então para que os alunos pudessem discutir, interagir, vivenciar essa construção. Ivan Healy, de 1986, como um autor que discute o ensino da geometria. E foi um autor que a gente discutiu muito no processo, na nossa especialização, na disciplina de geometria. Foi um autor que trouxe muitas contribuições. Então, ele fala que o pensamento geométrico evolui em níveis progressivos, do reconhecimento visual à análise de propriedades, compreensão de relações e a dedução formal. E que esse processo de entendimento, de ensino e aprendizagem do pensamento geométrico, da geometria, precisa ser gradual. E a gente traz também a BNCC como ele é um documento normativo que rege toda a educação básica, então ele também vem para contribuir e fundamentar o nosso trabalho. Maicon, tá fechado o teu microfone.
Perdão. A proposta, então, foi um relato de experiência, né? Uma pesquisa qualitativa, descritiva, sobre a construção de uma pipa tetraédrica com alunos do 9º ano. O objetivo foi desenvolver a visualização espacial e relações métricas por meio de um recurso tridimensional prático de baixo custo e alta viabilidade pedagógica. Consegue passar? Os conteúdos geométricos trabalhados ali, então, de acordo com as etapas que foi feita a construção da pipa, então tiveram vários conteúdos que foram se encaixando ali, desde do início ali da planificação dela, até montar a célula, montar as faces, né? Então, no sentido de triângulos, foi a classificação em relação aos lados e ângulos, identificação de triângulos equiláteros e retângulos nas faces da estrutura, teorema de Pitágoras, ao dividir um triângulo equilátero ao meio, forma-se 2 triângulos retângulos, permitindo calcular a altura com base nas relações entre catetos e hipotenusa, assim como também dá para introduzir ali a lei do seno, cosseno e tangente, né, da trigonometria, perímetro e área, tá, fazendo ali a relação com a própria figura. Geometria espacial, conceito de faces, arestas e vértices do tetraedro, além de noções de simetria, equilíbrio estrutural e composição geométrica. Pode passar. Eu realizei essa pesquisa ali na Escola Barão do Rio Branco, em Boa Vista do Buricá, com uma turma de 9º ano. Tinham 20 alunos no dia da realização. Foi dividido em 4 grupos, 5 integrantes em cada grupo. E aí foi feito o alinhamento curricular com essa habilidade F09MA13, onde contempla ali a relação de Pitágoras, semelhança de triângulos e algumas recomposições de habilidades do SAEB que entram junto ali nesse contexto. Num primeiro momento foi feita a introdução do que seria trabalhado. Então eu mostrei ali o artigo onde tinha a construção dessa pipa, né? Até tem disponível no site da UBMAP, mostrei para eles. Previamente eu já havia feito uma dessas células tetraédricas, né, e levei para eles darem uma olhada como é que era o produto, né, o que eu buscava ali com eles, e aí depois a gente iniciou a prática, né, onde a célula tetraédrica seria uma unidade básica tridimensional usada como referência, 4 faces triangulares equiláteras, 6 arestas e 4 vértices, né. Foi o que foi construído. Pode passar. Então, na primeira etapa ali, eles fizeram a passagem da linha pelos canudos da célula tetraédrica, onde dava para observar que, pegando as arestas, né, e passando a linha por dentro, depois fazendo todo o trajeto ali que mostrava no artigo, eles poderiam visualizar a parte das arestas. Então, estabilização e estabilidade e compreensão, a união e tensionamento das extremidades da linha organizar os canudos espacialmente, garantindo resistência à célula e tangibilizando a relação entre faces, vértices e arestas. Uma melhoria que eu coloquei em prática ali foi a questão de que no site da UBMAP ele mostra para colocar nas posições corretas ali os canudos, e como eu fiz a primeira sozinho, eu tive dificuldade ali em manter elas fixas, né? Porque o canudo ele é muito leve. Aí eu fiz a utilização das fitas ali para facilitar. E ajudou bastante na hora da prática lá com eles, essa questão da colagem ali na mesa. Na montagem daí, após ser passado toda a linha, né? É feito com maneira bem cuidadosa. Eles esticaram ali a linha, foram puxando ela até ela ir montando, né? E aí é feita uma amarração. Então, ali já tem uma visualização concreta, né? A união dos canudos permitiu aos alunos explorar diretamente os conceitos de faces, arestas e vértices, transformando a teoria tridimensional em algo palpável. Então, eles já conseguiram enxergar a questão das arestas, né? Igual eles já tinham no início, porém, a questão dos vértices ali já fica bem visível, né? Pode passar. Aí o corte do revestimento,
O corte exigiu medições exatas, pequenos desalinhamentos exigiram que fossem refeitos, né? Estimulando os alunos a discutirem medidas e verificarem proporcionalidades. A atividade prática permitiu aos estudantes relacionarem diretamente os conceitos de área, proporcionalidade e congruência de figuras planas. Assim como a tomada de decisão, o processo estimulou a organização coletiva para criar estratégias que evitassem o desperdício de material e garantissem um bom acabamento. Então, ali a questão dos encaixes também na folha, para poder retirar o máximo possível de peças ali, fazer um bom reaproveitamento de material. Assim como o recorte, quando ele não ficava bem encaixado, ia montar ali nessa outra estrutura aqui, ele já não ficava perfeito, já ficava algumas falhas, né? Então, a instalação ali ainda teve a materialização das faces, a fixação do papel seda sobre os canudos transformou as arestas abstratas em superfícies visíveis, materializando as faces do tetraedro. Aí também a sustentação e estrutura, os alunos identificaram na prática quais arestas delimitavam e sustentavam cada face triangular, compreendendo a estabilidade do sólido. Visualização tridimensional, a atividade reforçou a relação entre forma, superfície e organização espacial, facilitando a compreensão concreta da relação entre vértices, arestas e faces. E aí, por último, ali a montagem da pipa tetraédrica. Então, foi utilizado quatro células para fazer a montagem de uma pipa, né? Aí tem diversas etapas ali, mas basicamente eles, uma outra contribuição ali, eles utilizaram alguns pedaços do próprio canudo, colocando ele por dentro, né, das estruturas e fixando eles. Deu um pouco mais de estabilidade, ficou um pouco mais justo, né? A forma como está na UBMAP ali seria feita uma amarração, né? Então, para eles funcionou ali na prática, né? Foi feito um registro depois, dá para dar uma olhada, se der tempo, deles fazendo um teste. Não tinha questão do vento, mas eles conseguiram fazer um teste com o próprio aluno puxando a pipa, né? Ela teve uma boa sustentação ali na hora do voo. Isso daí tem uma imagem aqui do teste de voo, né? Onde o aluno saiu correndo assim, a média velocidade, e aí a pipa levantou o voo de forma bem fácil. Ali daria para ainda introduzir alguns conceitos de física junto, né? Não foi trabalhado, mas daria para questão da pressão ali embaixo exercida embaixo da pipa, que cria sustentação, né? A atividade, então, foi feita a visualização espacial, uma manipulação concreta da estrutura tridimensional reduziu dificuldades de abstração. Os estudantes passaram a utilizar com maior precisão a linguagem geométrica e se referirem a faces, arestas e vértices. Teve engajamento e protagonismo. Então, eu cheguei a escutar ali no final da atividade, os alunos falaram, nunca passou tão rápido todos esses períodos, né? Foram 5 períodos direto com eles, então não foram aulas espaçadas ao longo da semana, 5 períodos numa manhã inteira, e aí no final ali, todos os alunos falaram, nossa, nunca passou tão rápido, né? E a questão de poder ter visualizado ali na prática, ter visto o Teorema de Pitágoras, aplica ele dessa forma, visualizando, tocando a figura, objeto, podendo pegar ali nas pontas, isso é o vértice, essas pontas aqui, então esse canudo, essa linha aqui, entre as faces, isso seria o vértice. Foi bem interessante, assim, acredito que... Pode passar. Outras contribuições, então, a partir do desenvolvimento da atividade, foi que a construção permitiu que os alunos saíssem do ensino abstrato para investigar, visualizar e manipular conceitos geométricos reais. Então, sair daquela discussão do que Lorenzato marca, né, que o ensino de geometria não tem atividades práticas, que ele é maçante, geralmente ele é maçante. Então, a gente tentou mudar um pouquinho isso.
A atividade restabeleceu o equilíbrio entre o pensamento visual, geometria, e o sequencial álgebra, que seria a parte da memorização das fórmulas. O uso do objeto popular, então, da pipa, deu um novo significado a conceitos como faces, arestas, vértice e organização espacial, no sentido de eles poder tocar, né, que seria um pouquinho do que o Maicon falou sobre a visualização do que é o vértice, do que é a aresta, do que é a face, e que as faces na pipa, né, na pipa tetraédrica, são todas faces triangulares, são triângulos equiláteros. Então, a partir do triângulo equilátero, da exploração desse triângulo equilátero, dá para trabalhar muitos conceitos, como o Teorema de Pitágoras, né, que foi o que o Maicon desenvolveu também lá na atividade. Eu ia passar. O desenvolvimento do pensamento geométrico, então, considerando também os níveis que traz Van Hille. Os alunos que tinham dificuldades teóricas passaram a identificar com facilidade as relações entre elementos ao montar e revestir os tetraedros. A mediação do professor e a discussão em grupo levaram ao uso mais preciso dos termos técnicos durante a montagem, que é um pouquinho o que Vygotsky aponta, né? Que a aprendizagem acontece na interação, então como é importante o trabalho coletivo. A manipulação física reduziu as dificuldades de compreensão, tornando o aprendizado mais sólido e duradouro, do que a abordagem puramente expositiva, que é o que geralmente acontece, né, no processo de ensino de geometria. Então, foi trabalhado o conceito de geometria plana, né? Triângulos equiláteros e triângulo retângulo, classificação de lados e ângulos, conceitos de perímetro, área, proporcionalidade, semelhança e incongruência de figuras, relações métricas, aplicação prática do teorema de Pitágoras, o cálculo da altura do triângulo, identificando catetos e hipotenusa a partir da manipulação da estrutura, geometria espacial, visualização e análise das propriedades do tetraedro, identificando concretamente a organização de vértices, arestas e faces, além de noções de simetria, interdisciplinaridade, onde daria para trabalhar a física ainda, né? Exploração de conceitos introdutórios de aerodinâmica, como centro de equilíbrio, sustentação e resistência do ar durante o teste de voo, pensamento matemático, transição de reconhecimento visual para análise de propriedades, níveis de Van Hille, e o desenvolvimento da visualização tridimensional. Protagonismo e mediação docente. Habilidades socioemocionais. O trabalho em grupo favoreceu a cooperação, comunicação e resolução coletiva de problemas, conforme as competências da BNCC. Planejamento flexível. As adaptações feitas no momento ali demonstraram a importância da reflexão e mediação docente contínua, facilitando ali o processo de construção, né? Autonomia do estudante, os grupos assumiram funções específicas e tomaram decisões estratégicas, tornando o ambiente de aprendizagem mais dinâmico e participativo. E as considerações finais, então, marcam que o uso de materiais concretos provocou uma estratégia fundamental para superar o ensino excessivamente abstrato na educação básica, que foi o que a gente propôs lá no início, né, quando trouxe as dificuldades que se encontra a partir da literatura no ensino e aprendizagem de geometria. Por utilizar materiais de baixo custo e metodologia acessível, a prática é viável e eficaz para diferentes contextos escolares. Então, a gente pode, inclusive, aplicar com outros conceitos matemáticos. A experiência reforça a necessidade de um planejamento flexível e sugere que as práticas futuras integrem ainda mais áreas do conhecimento e metodologias ativas. Então, como a gente falou anteriormente, pode integrar outras disciplinas, como a física, poderia trabalhar junto e desenvolver um trabalho bem legal. Então, só retomando, utiliza materiais de baixo custo e metodologia acessível, sendo passível de aplicação em diferentes contextos educacionais, especialmente em escolas públicas.
A articulação entre a teoria e a prática superou abordagens abstratas, favorecendo a construção de conhecimentos mais duradouros e o desenvolvimento de um pensamento geométrico. E como sugestão, então, a gente sugere a relação com outros conceitos matemáticos e outras áreas do conhecimento. As nossas referências bibliográficas, e a gente agradece a atenção e a leitura que a banca fez da banca e da professora orientadora, claro. Obrigadão. Muito bem, gente. Cumpriram aí com o tempo da apresentação. Então, vamos ouvir agora, né, nossa banca, ver quais as contribuições, o que tem para falar sobre esse trabalho, né? Quem quer começar? Fernanda, Silmara? Pelo F? Pode ser, pode ser. Pode ser, Silmara. Não sei se a Silmara não está com problema na internet, talvez. A minha chegou a dar uma oscilada também. Por um momento eu achei que fosse cair, mas deu certo. Silmara, não te escutamos e não te vemos. Tá. Então a Okay. Fernanda fala. Certo. Então eu vou... Deixa eu ver aqui. Então, né, eu gostaria de parabenizar os alunos, então, o Maicon e a Viviane, né, juntamente com a orientadora, a professora Bruna, pelo desenvolvimento, né, e a escrita do trabalho. Parabenizar também pela apresentação, né, bem organizada, estruturada, e aproveitar também para agradecer a oportunidade, então, de participar da banca, né, desse momento, e poder contribuir, então, um pouquinho com esse belo trabalho que foi apresentado. Eu queria dizer já que eu fiz algumas considerações diretamente no texto, sugeri algumas coisas, né, e aí, então, eu vou compartilhar com a professora Bruna, e aí depois ela compartilha com vocês, e vocês, em conversa, decidem se acatam as sugestões ou não, né, porque são sugestões. Bom, então, eu achei o trabalho, assim, bem escrito, tá? Gostei da descrição da metodologia, porque, às vezes, a gente lê relatos de experiência que não se preocupam em descrever uma metodologia, né? Então, gostei que aparece ali essa metodologia, e é um relato bastante detalhado, e também bem coordenado com a teoria. Existe uma riqueza de detalhes ali, né, no relato, e é bem interessante porque vai aparecendo as relações com os conteúdos, né, não é só um relatar por relatar, né, sempre ia fazendo esse apanhado do trabalho realizado com o conteúdo abordado, então achei que ele ficou bem organizado. Então, considerando essa qualidade do trabalho, né, eu percebi, assim, que a fundamentação teórica, talvez ela pudesse ser um pouquinho mais robusta, né, e também os autores que aparecem nas análises, e as análises estão organizadas e também elas aparecem dialogando com um referencial teórico, né, o que é bastante importante, mas achei que esse referencial que aparece nas análises, ele já poderia aparecer lá no referencial teórico, porque alguns eu não enxerguei lá. Então, de repente, deixar um pouquinho mais robusto esse referencial e enriquecer ainda mais o trabalho. Eu sei que ele já está bastante extenso, né? Um artigo com bastante páginas, né? Por conta do relato detalhado, mas é uma ideia, tá? Uma coisa, assim, que me chamou bastante atenção foi a relação que vocês estabeleceram entre Piaget e Vygotsky. Porque, na verdade, não há ligação entre essas teorias, né? Elas têm fundamentos epistemológicos bem diferentes. Enquanto o Piaget ele trabalhou com a aprendizagem a partir de ações individuais do sujeito, né, o sujeito com o objeto, Vygotsky trabalhou a partir das interações sociais, então, né, o sujeito, o meio e os sujeitos que pertencem a ele. Então, no meu entendimento, trabalhar com essas duas teorias ao mesmo tempo deixa o texto confuso teoricamente. Por quê?
durante todo o relato, eu enxergo Vygotsky, eu não enxergo Piaget. Então, vocês marcam bastante a questão da interação dos grupos. Isso é Vygotsky. Sim, tem o objeto, né, que é a pipa. Mas esse objeto, ele é parte daquele meio. Ele está ali, parte daquela interação. Então, eu não enxergo Piaget, enxergo Vygotsky. Acho que vocês poderiam pensar, né, um pouquinho nessa ideia, assim, e talvez estabelecer um deles, mas no meu entendimento, Vygotsky é o que predomina ali na escrita de vocês, tá? Mas é para vocês pensarem, né, enfim, conversar. E também acho que precisaria dar uma olhada na questão gramatical, porque alguns verbos estão no passado e outros estão no presente. Então, assim, colocar um padrão, né? Ou tudo no passado ou tudo no presente, para não ter essa confusão. Estabelecer esse padrão. E eu queria fazer uma perguntinha. Posso fazer uma pergunta, Prof. Bruna? Acho que posso, né? Pode? Acho que pode. Parte dela o Maicon já respondeu durante a apresentação, que era a questão do tempo. Então, eles desenvolveram durante 5 períodos, e eu queria entender se eram 5 períodos corridos ou eram 5 períodos fracionados, né? E perguntar se esse tempo ele foi estabelecido previamente, ou seja, ele era parte do planejamento, ou se ele foi acontecendo até que a atividade fosse concluída. Porque, na verdade, eu fiquei com essa dúvida porque eu não sabia se tinham sido corridos, se tinham sido realizado ao longo da semana, e aí contemplando conforme ia conseguindo, né, até concluir a atividade. Então, eu fiquei com essa dúvida. Eu tinha, naquele momento ali, eu passei, eu acho que um período de, eu acho que deu um mês e uma semana, com 5 períodos na semana com essa turma. Porque houve um arranjo na escola, né? Com a escola é um pouco longe de onde eu moro. Daí, naquele dia que eu podia ir para a escola, né? As 2 vezes que eu podia ir na semana para a escola, teve que ficar esses 5 períodos direto comigo. Então, eu aproveitei ali, foi durante a manhã, né? Mas foi durante um período ali, durante um mês e uma semana ali, que eles tiveram 5 períodos direto comigo. Agora já é fracionado, né? Então, eu consegui aproveitar ali durante a manhã e fiz. Só teve o único intervalo que teve foi o do período da manhã ali mesmo. O resto foi direto. Até o meio-dia ali, até. 7h30 até meio-dia. Não, bem interessante. Eu queria saber como é que tinha sido, porque não é fácil, né? Se você fraciona, você sempre retomar, né? Fazer uma atividade assim exige um tempo maior, assim. Mas bem. Tive sorte, se consegui utilizar essa. Né, porventura aconteceu essa troca de horário, lá eu consegui utilizar a favor ali do trabalho. Deu certinho mesmo. Bom, no mais, assim, esses eram meus apontamentos mais aqui para a banca, porque no restante eu coloquei lá direto no texto, que eu acho mais fácil, né? Eu já ir visualizando lá. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, de ouvir, então, a apresentação desse trabalho e parabenizar mais uma vez também, né, os autores, juntamente com a prof. Orientadora, um trabalho de bastante qualidade, assim, parabéns. Muito bem, obrigada, Fernanda, pelas tuas contribuições. Vamos olhar aí com calma e carinho, né, para qualificar ainda mais o texto. Muito bem, Silmara, consegue, será? Vocês estão me ouvindo? Sim. A minha internet está bem ruim, não sei se é o horário, tá? Eu espero que agora ela melhore. Eu saí e entrei de novo em função disso. Tá, tranquilo. Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite, né, da professora Bruna, do Maicon, da Viviane,
por ter o privilégio de ler o trabalho de vocês, né? E estar aqui hoje, escutar a apresentação e poder trazer algumas contribuições, né? Algumas reflexões, sempre com o intuito de melhorar o trabalho, né? Então, muito obrigada pelo convite. Eu quero parabenizar vocês, o grupo, pela escolha da proposta. Veio assim a parceria do que o projeto pedagógico do curso se propôs quando pensou no TCC, o trabalho de conclusão do curso, né? Que era, depois de estudar as diversas disciplinas, planejar, né, uma prática pedagógica e implementar, e trazer essas reflexões sobre a experiência executada. Então, ela atende completamente aquilo que a gente previa quando pensou nesse curso, né? E aí, eu começando a ler, eu adorei, né, a experiência, assim, eu acho assim, que vocês foram bem ousados, bem proativos na escolha, né? Então, eu quero parabenizar vocês como grupo, tá? Assim, tudo que eu colocar aqui vai estar para análise do grupo depois, para ver se é relevante ou não e se deve ser implementado ou não. São as observações de alguém que leu o TCC, né, pela primeira vez e refletiu sobre as informações que foram apresentadas e pensou se porventura poderia ter alguma lacuna de informação que poderia ser complementada para melhorar a compreensão do trabalho, tá? Então, eu acho que desde o resumo está muito bem colocado o objetivo, né, do trabalho, na introdução. Eu acho que a parte do capítulo ali, do uso de materiais concretos e atividades práticas no ensino da geometria, que já traz um pouco da fundamentação teórica, ela está bem discutida, né? Tem essa observação da professora Fernanda, que eu acho que vale pensar sobre ela depois. E eu pulo um pouquinho ao relato da construção tetraédrica, porque mais adiante, na análise da construção da pipa tetraédrica e contribuições para o ensino de geometria, eu vi todo um esforço de vocês interligarem a revisão bibliográfica, a fundamentação teórica com o que vocês observaram na experiência. Então, aqui me veio uma dúvida, porque esse tipo de profundidade, ela tem características de trabalho de mestrado, né? Então, eu pergunto se isso fez parte de algum trabalho maior, porque ele está bastante robusto nesse sentido. Assim, ó, essa ideia dessa construção veio da Viviane, porque ela trouxe isso, eu acredito que de algo do gênero, né? Na verdade, foi uma proposta que eu desenvolvi para a feira de matemática. Então, a gente foi para a feira de matemática com uma turma aqui do 9º ano da escola onde eu trabalho, com a pipa tetraédrica. E aí, a gente trabalhou alguns conteúdos que foram ampliados agora na discussão para o TCC. Então, a gente ampliou os conceitos matemáticos para apresentar, né, agora para o nosso TCC, a partir das teorias e das discussões que a gente teve no curso. Então, foi uma ampliação dessa discussão inicial que foi para a feira. Sim. A gente percebe que tem um amadurecimento ali nas reflexões e na junção com a teoria, né? Isso é característica de um trabalho mais aprofundado, assim, né? Às vezes aqui num semestre só não consegue fazer uma coisa assim, né? Mas, enfim, tá muito bom, então.
inclusive, eu acho que foi isso que deu uma extensão maior, né, em número de páginas. Claro que talvez tenha algumas coisas que pudessem ser mais exploradas, né, como a Fernanda pontuou, e talvez outras pudessem ser mais resumidas, né, talvez se repete um pouco da parte antes da descrição da prática e depois, e nas considerações finais ali também. Talvez pudesse otimizar isso. Mas aí, né, eu particularmente não vejo problema de ultrapassar o número de páginas. Depende se tu vai depois encaminhar para uma revista, né, acadêmica, isso pode influenciar. Uma coisa que eu, quando eu fui ler a parte prática, né, as etapas. Deu uma travadinha. Estão me ouvindo? Agora sim. Está congelada, mas te escutamos. Agora não. Não te ouvimos nada. Acho que agora. Liga teu microfone. Oi, estão me ouvindo? Sim. Desculpa, gente, é a minha internet, tá? Tá. Então, na parte prática, na descrição da atividade, eu confesso que, para eu entender bem como foi feito, eu precisei recorrer ao vídeo da turma, eu olhei o vídeo, e ao material da UBMEP, tá? Porque eu vi que não é que não está bem explicado, está bem explorado, principalmente o que foi aquele trabalho coletivo de desenvolvimento da atividade, que é o trabalho que Vygotsky prega na construção do conhecimento, né? Então, acho que está bem explorado no texto isso. Mas, assim, como que se deu todo o passo a passo, né? O vídeo me ajudou, bem legal o vídeo que os alunos fizeram, parabéns, tá? E também lá o recurso o referencial da UBMEP. Eu penso assim, ó, quando tu relata uma prática, por exemplo, pensando não no TCC, eu acho que aqui já tá ótimo, mas se você vai encaminhar para uma revista, é interessante que o leitor consiga reproduzir a tua experiência com as informações que está no artigo. E aí eu senti falta de algumas coisas que tinha lá, entendeu? Por exemplo, tu até comentaste, Michael, como passar a fiação ali para unir os canudos, né? Você tem um esquema lá para fazer esse fluxo. Uma outra coisa que aqueles você frisou muito bem, algumas ajustes metodológicos, você mudou, usou cola em vez de fita, né? Você introduziu o canudo ao invés de dar o nó. Foram coisas que você verificou na prática que talvez dê mais rigidez à estrutura. Então, eu penso que poderia ser ainda acrescentado algumas coisinhas que deixassem mais passível o completo, vamos dizer assim, tá? Mas isso é para vocês pensarem. Talvez não para o TCC, se vocês forem depois colocar numa revista, né? Não sei. Mas é uma sugestão que eu deixo, porque eu entendo que não tem mais nada a ser sugerido, tá? O que eu sugiro também, tem um parágrafo que vocês colocam, escreve o material que foi utilizado. E eu vi lá no site da UBMEP que tem, por exemplo, tantos canudos, né? Por exemplo, esse quantitativo, essa coisa, a pessoa que lê, ela não tem noção. Então, talvez fazer um quadro com material, sabe, algumas coisinhas. Mas eu deixei escrito tanto no parecer como no próprio arquivo. Aí vocês verifiquem se for relevante, tá? Mas eu entendo que o trabalho está muito bom. Essas foram as minhas observações, assim, que talvez para complementar,
mas eu quero reiterar e frisar que esse TCC, como relato de experiência, é muito motivador para os professores, né, que vão se apropriar desse TCC, se motivarem a reproduzir essa atividade em salas de aula. Então, muito obrigado pelo trabalho e por trazer, compartilhar conosco. Parabéns. Eram essas as minhas contribuições, Bruno. Certo, muito obrigada, Silmara. Que coisa boa, né? Porque esse momento de banca, de ouvir vocês duas, né? Perspectivas diferentes. A banca é esse momento de aprendizado, né? De olhar para o trabalho com outras pessoas olhando, trazendo algumas questões que a gente fica tão imerso e não vê mais, né? Mas que coisa boa. Então, não sei se vocês acham que tem necessidade da gente sair, ou acredito que sim, né? Para avaliação. Então, eu vou pedir, Viviane e Maicon, que vocês saiam um minutinho. E aí eu peço para vocês retornarem quando a gente finalizar a avaliação. Para a gravação agora, tá? E aí, quando vocês retornam, a gente já vê se foram aprovados ou não. Tá, ok. Deixa eu voltar à gravação. Então, pessoal, a Silmara acho que acabou de cair. Vamos aguardar o retorno, ver se ela volta. Está voltando. Então, a Silmara voltou, né? Vou fazer a leitura aqui da nossa ata de defesa. Então, aos 8 dias do mês de julho do ano de 2026, foi realizada a defesa pública do trabalho de conclusão do curso de especialização em inovação e ensino de matemática no Instituto Federal Farroupilha, campus Júlio de Castilhos, através de videoconferência, sendo este um requisito obrigatório para a obtenção do título de especialista. Então, os alunos Maicon, Cristo e Viviane Roncaglio Oizimas, regularmente matriculados no referido curso, apresentaram o trabalho A Pipa Tetraédrica como recurso didático no ensino de geometria no 9º ano do ensino fundamental, relato de experiência. Constituíram a banca examinadora os professores Bruna Larissa Seco, orientadora, Fernanda Hart Garcia e Silmara Cristina Brock. Após a apresentação e as observações dos membros da banca avaliadora, ficou definido, então, que o trabalho foi considerado aprovado com conceito A, e eu, Bruna Larissa Seco, presidente da banca, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais membros da banca examinadora. Temos, então, como observações realizar as alterações que foram sugeridas pela banca. Então, parabenizar vocês, né, por esse importante momento dentro do curso de finalizar essa especialização, né. Fico muito feliz de ter tido a oportunidade de orientá-los também. Vocês têm agora cerca de até uns 15 dias para a gente fazer os ajustes no trabalho e aí fazermos a entrega, né, para depois termos o certificado, tá? Então, finalizada aqui a banca também, já vou encaminhar para vocês a ata, né, para assinatura, tanto dos alunos quanto das nossas participantes da banca, para depois a gente encaminhar para a coordenação, certo? Querem falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Claro, com certeza, eu quero, né, agradecer. Eu quase desisti do curso, né, prof, devido a minha nova função, né, foi, sim, por um detalhe, graças à prof, né, a prof Bruna, minha coordenadora do curso profilizante, a gente conversou um pouquinho, e, então, estamos aí finalizando, então, muito, muito obrigada, agradeço, assim, de coração, por mais, né, conseguir ter terminado essa etapa, então. Até falei para o meu marido hoje, nossa, olha, quem diria que eu ia defender a especialização. Então, quero agradecer, Bruna, a prof. Bruna,
pela dedicação conosco, pelo carinho e o trabalho que desenvolveu junto conosco. Meu colega, né, o meu colega Maicon, pelo desenvolvimento do trabalho. E aí a gente, na escrita, né, no trabalho colaborativo, né, então como é importante isso, né, ainda considerando a nossa teoria, né, e com certeza a banca, muito obrigada, banca, prof. Fernanda e a prof. Silmara, por terem lido com carinho nossa escrita, feito contribuições muito importantes, e com certeza a gente vai reolhar a escrita, fazer as correções necessárias, incluir o que for necessário também, o que vocês colocaram lá. Então, muito obrigada, eu estou muito feliz com esta finalização. Bom, eu gostaria de agradecer então a minha colega Viviane, né, pela ideia ali tirou da cartola, né? Foi bem interessante essa construção. Ela apresentou a ideia e ajudou na construção ali, elaboração, né? A professora Bruna participou, incomodei bastante ela durante a construção ali, tirando dúvidas, né? Sempre prontamente auxiliando ali na construção, né, do projeto. E agradecer a banca pela poderem participar hoje, tá ajudando, contribuindo aí para melhorar o trabalho agora nessa finalização. Muito obrigado. Muito bem, então. Silmara, quer falar? Parabéns, Maicon e Viviane, pela finalização. Valeu. Muito bem, gente. Então, parabéns. Vamos conversando, né, no WhatsApp aí com as assinaturas. Agradeço a participação, né? Agradeço por poder orientar vocês. Agradeço a Silmara e a Fernanda novamente. E é isso, gente. Muito obrigada, então. Até próximas bancas. Até. Eu mando por e-mail para ti, tá, Bruno, o material. Perfeito, sim. Podem mandar, que aí depois eu compartilho com o Maicon e a Viviane. Abraços, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente.